Talvez tenham percebido que estamos vivendo um tempo de instabilidade política. Recentemente, a cidade de Damasco foi tomada por grupos terroristas. Também vimos que a cidade de Mossul, que corresponde a Nínive, foi destruída por grupos dessas facções terroristas em guerra com o poder local. E nós sabemos também que as profecias em Ezequiel e Isaías vão falar dessas duas cidades, que elas serão destruídas, serão invadidas, devastadas. E isso está acontecendo especialmente nos nossos dias, porque as características que dão para essas invasões é que elas não serão reerguidas como antes. Aqui nós vamos entender um pouco mais sobre características do anticristo. E é preciso tirar essa parte dos reis passados e separar as características que pertencem a ele. Aqui nós vemos no livro de Daniel que ele chega a um tempo do fim e começa a dar detalhes de como é esse homem vil. E diz como ele vai chegar ao poder, fala das suas alianças de engano, que ele vai se tornar forte com pouca gente e virá também caladamente dos lugares férteis da província. Alguns atribuem essa pouca gente a grupos terroristas que não são iguais a exércitos dos países. Outros vão dividir, puxar até aquela imagem de Daniel, o ferro e o barro, como se fossem as duas facções mais conhecidas deles, do grupo islâmico, os xiitas e os sunitas. Claro que ele vai fazer todo o seu império baseado em guerras, em buscar despojos de guerras. E eles vão fazer todo o mal espalhando mentiras. Ele virá num tempo determinado, esse homem vil, aqui chamado especialmente no capítulo 11 de Daniel, e ele vai contra essa aliança do povo de Deus. Vai descrever como são essas forças e aonde ele vai atracar os seus navios, os seus exércitos. Olha o que é que ele vai dizer no verso 36. Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Muito característico da personalidade narcisista do anticristo, onde ele não diz que ele é Deus, mas ele age como se fosse. E o Deus dele vai ser o Deus das forças, das fortalezas, das guerras. Podemos ver claramente que ele é uma pessoa voltada ao império militar. Por mais que ele chegue oferecendo uma falsa paz. Ele vai se indignar contra todas as formas de adoração. Inclusive você vê isso, o apóstolo Paulo falando. E ele não terá respeito pelo Deus de seus pais, e nem o desejo de mulheres, nem qualquer Deus, porque tudo, sobretudo, se engrandecerá. Mas, em lugar dos deuses, ele honrará o Deus das forças, das fortalezas, das guerras. E esse é um Deus que os seus pais não conheceram. E ele vai honrar com ouro, prata e pedras preciosas, coisas agradáveis. Alguns associam isso a templos luxuosos islâmicos, a mesquitas que possuem ouro nos seus tetos. E isso ele continua dando mais detalhes aqui, que ele vai agir com um Deus estranho. Ele agirá contra as poderosas fortalezas. E aqui nós podemos traduzir como países poderosos. E ele continua dizendo, com alguns detalhes mais sutis, que ele também vai entrar na Terra Gloriosa. E essa Terra Gloriosa é o estado de Israel. Aqui o que diz é que vai escapar Edom, Moabe e a primícia dos filhos de Amon. Aqui nós podemos traduzir como a parte dos palestinos, Cisjordânia, a própria Jordânia que está ali ao lado de Israel. E ele estenderá a mão também contra as terras
e a terra do Egito não escapará. Armará suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo. E aqui algumas traduções vai trazer o grande mar. Mas chegará o seu fim e não haverá quem o socorra. No capítulo 12, que não é uma divisão entre o 11 e o 12, porque os textos antigos eles eram escritos em uma ordem sem nenhuma divisão. E esse capítulo 12 ele é a continuação do 11. Ele diz, nesse tempo, que tempo? O tempo que esse rei, esse homem vil está fazendo isso, se levantará Miguel, o grande príncipe e defensor dos filhos do teu povo, ou seja, de Israel. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Veja que ele já está falando de salvação espiritual, porque é o livro da vida. E quando é que o povo judeu será salvo? Quando o Messias retornar. O próprio Jesus disse que iria embora e só retornaria ao povo de Israel no dia que eles dissessem, bendito que vem em nome do Senhor. Ou seja, no dia que eles reconhecessem que Jesus seria o Messias. E aqui ele está claramente falando do fim, porque no verso seguinte ele diz o seguinte, muitos que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Observe o verso 3. Os sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E aos que muitos conduzirem à justiça como estrelas, sempre e eternamente. Esse aqui é um relato muito claro da ressurreição dos mortos, que acontecerá exatamente no tempo do fim. E nesse tempo vai haver muita guerra espiritual e, consequentemente, vai se refletir na guerra humana. Alguns vão trazer os 4 cavaleiros do Apocalipse, cada um possui uma cor. Você vai ver o branco, o vermelho, o preto, e alguns que leem como amarelo, saiba que a tradução original é mais para um esverdeado. É um amarelo esverdeado que prenuncia o significado da morte. Porque a carne, quando ela apodrece, ela fica esverdeada. Então puxa mais para o verde do que para o amarelo. Curiosamente também são as cores usadas nas bandeiras árabes, nas bandeiras muçulmanas, islâmicas, desses países que seguem esses preceitos. E ele diz aqui, tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o estudarão, esquadrilharão, e o saber se multiplicará, ou seja, a ciência, a tecnologia vai se multiplicar. Algo que vemos claramente acontecendo nas últimas décadas, em específico. E ele diz no verso 9 do capítulo 12 em diante, vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Somente os sábios vão estudar esses versos e vão associá-los ao que é de mais moderno e entender a sequência, entender o que é que está relacionado nos tempos do fim. Tem um verso muito crucial aqui, que é o verso 11. E ele vai complementar o capítulo 9. Porque veja só, o pessoal interpreta errado. Lá no capítulo 9, ele vai falar sobre as 70 semanas. Vai faltar apenas uma semana para encerrar as 70. Tá ok? O que é que ele diz? Depois das 62 semanas será morto o ungido. Será morto o Messias. O Cristo. É o que significa ungido. E já não estará. Veja só.
Ele vai ser tirado, ele não estará, ele vai ser morto e já não estará. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Que povo seria esse? Nós vemos aí alguns personagens que no passado registraram quem seria esse povo. E nós vemos Públio Cornélio Tácito falando, assim como Flávio Joséfo, especificando quem foi que destruiu Jerusalém. É claro, você vai dizer que são os povos romanos, mas grande maioria esmagadora desse povo que destruiu não eram romanos. Eles eram da Turquia, da Síria, do Egito, de todos esses países árabes. Eram pessoas que eram recrutadas para o exército romano e que possuíam até cidadania, mas não eram romanos de etnia, de raça, e também não eram romanos de nascimento. Eles compravam a cidadania. Então nós temos aí algumas legiões que foram enviadas dos árabes, lá dos sírios, egípcios, Turquia, que são a 18ª, a terceira, a quinta, a 10ª, a 12ª e a 15ª. Nós temos a Alexandria, Gálica, Macedônica, Fretenses, Fulminata e Apolinares. Foram essas as legiões que cercaram Jerusalém e que todas vieram daqueles países árabes. Nenhuma veio de Roma. Esses povos, eles têm o que a Bíblia chama de ódio comum do povo judeu, onde esse ódio faz com que eles queiram destruir até mesmo o rastro desse povo. Roma, onde chega, deixa a língua, deixa a religião, deixa a cultura do povo. Mas os povos árabes, por onde passam, eles destroem tudo. Os templos cristãos, judeus, as arquiteturas da cidade, eles destroem. É natural deles. Quando eles foram, o general, que depois veio a se tornar imperador Tito, ele não queria que destruísse o templo, mas eles foram contra as suas ordens e destruíram o templo, porque eles tinham ódio dos judeus desde aquele tempo. Então, o que é que acontece? Aqui eles fazem uma má interpretação do capítulo 9 e dizem que sobra essa semana. Só que ela não sobra. Eu vou encaixar com o capítulo 11 para que você possa entender. Olha o que é que diz aqui. Ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Quem é ele? Ele é de quem o verso anterior estava falando. O ungido. Ele está falando do ungido. No verso 27 ele fala: e ele, o ungido, fará uma aliança com muitos. Por isso que Jesus na ceia diz: esse é o novo cálice da nova aliança. Então, muitos participaram dessa nova aliança e até hoje estão aderindo a ela. Por uma semana, e na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ué, mas o sacrifício só parou no ano 70 depois de Cristo. Não é parar de fazer os sacrifícios. É a validade deles, que encerrou com a morte de Cristo. Até o ungido foi 69 semanas. Quando passou, faltava mais uma semana, ou seja, 7 anos. Quando passou 3 anos e meio do ministério terreno de Jesus Cristo, ele foi morto, 3 anos e meio. E aí ele será morto, não estará mais, porque diz aqui que na metade da semana ele fará cessar o sacrifício. É tanto que quando ele morreu, o véu do templo se rasgou. Significa que não existe mais separação entre o lugar santíssimo e o povo. Isso tudo foi aberto, o livre acesso a Deus foi aberto, e que não é necessário mais sacrifício, porque o sacrifício de Cristo já tinha sido feito. Então ele encerra o sacrifício de manjares. Aqui, muitos atribuem ao anticristo. Primeiro que ele não está falando do anticristo, ele está falando do ungido. É o ungido que vai encerrar esse sacrifício com a sua morte sacrificial. O véu se rasgou.
Quem fez uma aliança com muitos foi Jesus. Na ceia, ao entregar o cálice da nova aliança. Então ele fará cessar o sacrifício, a oferta de manjares, e sobre as asas da abominação virá o assolador. Agora é outro personagem. Veja que ele separa, são dois personagens. É ungido e o assolador vem depois. Ele não está falando do anticristo. Ele não está falando do príncipe do povo que há de vir. E aí sobra mais uma semana, 7 anos. Na metade da semana fará cessar o sacrifício. Ele faz uma aliança por 7 anos. Na metade desses 7 anos, ele encerra o sacrifício com sua morte. Mais os outros 3 anos e meio. Tem gente que vai pegar e levar esses 3 anos e meio lá para o fim e dizer que é o anticristo que vai usar esse período. Sem nenhum fundamento, porque a Bíblia não fala isso. O que é que vai acontecer com esse outro período? Ele diz aqui no capítulo 12, verso 11 de Daniel. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, o sacrifício diário foi tirado lá. Quando Jesus morreu, o véu se rasgou. Acabou o sacrifício do Antigo Testamento. O sacrifício de Cristo se tornou o nosso sacrifício. Então, por mais que eles continuassem matando animais, não valia mais esses sacrifícios. Então, depois do tempo em que o sacrifício diário foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda mais 1290 dias. Aqui os 3 anos e meio correspondem provavelmente a 1260 dias. Mas haverá um período a mais. E completada esse período de 70 semanas. Tudo isso foi cumprido na época de Cristo. Ele não disse de nenhuma forma que essas 70 semanas haveria algum período que seria afastado dela e haveria um interlúdio entre um e outro. Não, elas serão cumpridas sem intervalos. Elas serão cumpridas em ordem cronológica, sem períodos de distância entre uma e outra. Não há nenhum verso bíblico que fale dessa separação. Esse anticristo, ele possui, junto com o seu povo e sua religião, ele vai possuir características como, por exemplo, a decapitação, que é muito comum no Islã, é defendida no Alcorão. E isso aparece em Apocalipse 20, verso 4, onde as almas daqueles que haviam decapitados estavam pedindo justiça. Eles se curvam, se prostram e adoram essa besta. Curiosamente, é a posição de se curvar perante o chão que os muçulmanos também utilizam. Nós vemos que essa falta de amor, de respeito ao amor das mulheres, é outra característica do Islã. A destruição que o povo árabe faz com outros reinos, com outras culturas, é outra característica muito peculiar desse povo. Nós sabemos que esse reino vai ser fraco por um lado, por quê? Porque ele vai ser fragmentado. Ele vai possuir guerras internas, facções entre si. E é justamente isso que o governo islâmico tem. Dentro do seu próprio povo, você vê aí os grupos terroristas matando civis, pessoas inocentes do seu próprio povo. Eles mesmos se matam. Grupos terroristas brigam entre si. Países árabes, islâmicos, muçulmanos brigam entre si. O Irã e a Arábia Saudita é um exemplo claro disso. O Irã é muito inimigo da Arábia Saudita. E é porque na Arábia é onde está as cidades santas, onde Maomé fez todas essas peregrinações e está lá, sepultado. Então, um país radicalmente muçulmano é contra o país que possui as relíquias muçulmanas. É um reino dividido que não vai prosperar, não vai atingir grandes proporções na humanidade e dominar tudo, porque dentro de si próprio ele vai eclodir, e nós vamos trazer mais detalhes geopolíticos
de tudo que está acontecendo em próximos vídeos.